Falo ainda sobre o Vasco, Pedrinho mandando uma notificação judicial para 777. Falo ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, se puderem ativar todas as notificações, melhor ainda, combinado? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Hoje tem Campeonato Brasileiro e estou separando 4 jogos. Red Bull, Bragantino e Vasco, eu vou na vitória do Vasco. Atlético Mineiro e Criciúma, eu vou na vitória do Criciúma. Palmeiras e Internacional, vou na vitória do Palmeiras. Flamengo e São Paulo, vou na vitória do Flamengo. Faça seu cadastro na 1xBet usando o link que está no comentário fixado e não se esqueça de usar o código EternoV, igual está aí na tela, para você ganhar 100% de bônus do valor do seu depósito. Se cadastre na 1xBet. Bora de notícias, a primeira é sobre o Vasco. Gary Medel não enfrenta o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, ele segue no Chile resolvendo assuntos familiares e desembarca no Rio de Janeiro somente nessa quarta, portanto não joga. Já Lucão, revelado no Vasco, goleiro, deve enfrentar pela primeira vez o Cruz Maltino. Ele virou atleta do Red Bull Bragantino e é mais reserva do que titular, mas está cotado para começar o jogo. A CBF sorteia nessa quarta, a partir das 2h30 da tarde, a terceira fase da Copa do Brasil. Criciúma, Juventude, Vasco e Vitória são os times da Série A que integram o pote 2, ou seja, é natural que esses times enfrentem times do pote 1, todos da primeira divisão, e teremos jogos bem legais. Vou falar agora sobre a CBF, que anunciou o afastamento de 3 árbitros que mandaram muito mal durante o fim de semana. Não apitam nos próximos jogos. O Flávio Rodrigues de Souza, que esteve à frente de Vasco e Grêmio, 2 pênaltis claríssimos não marcados por ele e por seus auxiliares. André Luiz Schettino, que esteve à frente de Atlético Goianiense e Flamengo, muitas reclamações em relação a essa arbitragem, com direito ao pênalti polêmico marcado para o Flamengo no final do jogo, expulsões, enfim. E outro que está suspenso, Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro, o principal motivo para a punição do Yuri, a não expulsão do Fagner, que entrou de forma muito violenta no Zaratio. Boa noite, Nicola. Qual SAF você acha que vai vingar primeiro no Brasil? E na sua opinião, por que nenhuma SAF ainda ganhou título grande? Ô João, a pergunta sobre o porquê não ganhou título grande é fácil de responder. As SAFs, quase todas, exceção ao Bragantino, elas foram constituídas em clubes que viviam dificuldade financeira astronômica. O Cruzeiro na segunda divisão, completando indo para o terceiro ano de Série B, o Botafogo com dívidas na casa de 1 bilhão, o Vasco com dívidas na casa dos 700 milhões, enfim. O Atlético Mineiro numa situação melhor, né? Mas também com muitas dívidas, enfim. Os clubes que viraram SAF, num primeiro momento, eles viraram SAF porque não tinham outra opção. Então, o trabalho nesses clubes é um trabalho, de fato, bem mais árduo, bem mais complicado. Qual eu acho que é a SAF que vai vingar primeiro no Brasil? A pergunta é boa, mas eu acho que eu estou muito esperançoso a médio e longo prazo com a SAF do Bahia. Nem tanto por essas primeiras decisões, muitas das contratações equivocadas, Rogério Ceni meio que balançando, mas eu acho que ter o respaldo do Grupo City, e os caras já se mostraram muito dispostos a colocar dinheiro, isso me faz imaginar que o Bahia vai ter enorme... que o Bahia tem uma perspectiva futura muito legal. Pedindo para falar sobre o Vasco, algumas curiosidades sobre o Cruz Maltino. O Hugo Moura passou por exames médicos, foi aprovado e é reforço do clube. O Lucão, goleiro formado na base do Vasco, pode ser adversário pela primeira vez do Cruz Maltino nessa quarta-feira. Ele está jogando no Red Bull Bragantino e deve ser titular na partida dessa quarta. E o Gary Medel não vai ter condição de enfrentar o Red Bull. Ele está resolvendo problemas particulares, familiares lá no Chile e tem previsão de desembarque somente nessa quarta-feira. O pessoal do Vasco entendeu que seria muito abrupto colocar um cara para jogar, um cara que ficou de fora de todos os últimos treinos, tá? Bora falar agora sobre Pedrinho, presidente do Vasco, que notificou a 777 na justiça. Bora repercutir essa história que é importante e é mais um desdobramento da crise institucional entre o Vasco e a 777. Pedrinho decidiu notificar a 777 na justiça, exigindo garantias de que o aporte
de 270 milhões por parte da 777 será feito no prazo correto. A 777 tem até 30 de setembro para depositar 270 milhões de reais, está previsto no contrato entre as partes, é de longe o maior aporte já feito pela empresa. Até aqui, desde que comprou o clube, a 777 depositou 310 milhões de reais. Agora, de uma vez só, há necessidade desse aporte de 270 milhões de reais. A nota que o Vasco preparou para tratar sobre o tema diz o seguinte, abre aspas, preocupado com as notícias que sinalizam uma evidente fragilidade econômica da 777, com o atraso no último aporte no ano passado, e um empréstimo feito pela SAF sem a aprovação do Conselho Fiscal e a revelia do clube, o Departamento Jurídico do Vasco enviou uma notificação para que a 777 apresentasse uma garantia de que detém condições financeiras para cumprir com a obrigação do pagamento da terceira parcela prevista em contrato, no valor de 270 milhões, fecha aspas. O que eu posso contar para vocês? O Pedrinho está muito insatisfeito com o modus operandi de Josh Vander, Lúcio Barbosa e companhia limitada. E já começou a fazer pressão para que esse aporte aconteça. Caso contrário, a 777 vai correr enorme risco de perder a SAF do clube, e em meio a tudo isso ainda vale a lembrança de que já existiram rumores de que a empresa americana está em busca de investidores dispostos a comprar parte dela para assumir o Vasco da Gama. Só para arrematar em relação ao Cruz Maltino, a 777 no ano passado atrasou o aporte de 100 milhões de reais e está previsto no contrato que, em caso de novo atraso, o clube pode recuperar 51% das ações pagando apenas R$1.000. Antes que você já comece a se perguntar e já corra para escrever nos comentários, Azevedo, o Vasco já fechou com o seu patrocinador master? Eu digo que sim, aliás, notícia que trouxe desde o domingo, né? Avisei. Usou a inscrição, a frase "Valeu Roberto", já com a anuência do novo patrocinador. Então vai ser a Portugabet, que tem sido noticiada aí por vários veículos de comunicação. Não. Eu afirmo para você que não. E só vou dizer qual vai ser a bet quando eu descobrir. Quando eu souber. Eu não vou ficar tirando nomes aqui. Desculpa, torcedor. Em respeito a você, eu não vou falar A, B, C ou D. Quando eu trouxe a informação lá atrás da negociação que tinha e foi coberta por uma outra empresa e que acabou não acontecendo, eu tinha informação. Eu não vou ficar chutando para você. Eu posso dizer N empresas que procuraram o Vasco. Elizabeth, Portugabet, Superbet, Sport da Sorte, todas essas negociaram já com o Vasco em algum momento. Betano, mas não são essas que foram para a reta final. E nenhuma dessas é a nova patrocinadora do Vasco. Quando eu souber, eu aqui falo, fulano, ou fulano, enfim, é a nova patrocinadora do Vasco. Ponto final. É uma bet, isso é um fato. Bom, Medel está fora do jogo hoje, não voltou a tempo, ele foi ao Chile cuidar e amparar a sua mãe, né? Inclusive esteve lá com os familiares e, cara, desculpa, tem um jogo hoje importante. Nada é mais importante do que a família. E o que o Vasco fez, liberar o Medel para ir lá, pô, esquece, é isso. O futebol vai muito além das quatro linhas, torcedor. Às vezes a gente se pega no ganha-perde, bom e ruim, e acha que só isso move o mundo. E não. Essa liberação, poxa, mas é um jogo importante. Todo jogo é importante. Mas tem o João Vitor para ser o substituto, tem o Michael que pode entrar. Por que não liberar o Medel? Vai ficar aqui num país diferente, se coloca no lugar dele. Então, o Vasco fez o que se espera de uma instituição que respeita os seus profissionais. E ele está fora, o João Vitor deve ser o titular, com o Michael ficando como uma opção imediata, ou até mesmo o Rojas, né? Praxedes não viajou, ele pertence ao Red Bull Bragantino, dessa vez o Vasco não gastou dinheiro pelo Praxedes, então ele está fora dessa partida, a não ser que o Vasco pagasse a multa. O Zé Gabriel voltou a ser relacionado, mas o time não vai fugir a Léo Jardim, Paulo Henrique, a não ser que aconteça uma surpresa, João Vitor na direita, Michael na zaga, pode até ser, acho pouco provável, mas Léo e Piton, Matheus Carvalho, ou Cocão, Esforça Galdames, Rossi Verrete e David. Esse é o time para começar o jogo. Um jogo muito difícil, sem dúvida nenhuma, que é um jogo difícil. Mas, aliás, tem uma coincidência, né?
No ano passado, quando a gente começou a retomada das vitórias, né, a primeira vitória do Ramon Dias foi contra o Grêmio. Primeira vitória do Ramon Dias nesse Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Os 2 jogos em São Januário. Segundo jogo, Red Bull Bragantino fora, empatamos. Empate hoje não é mau resultado não, mas queremos a vitória, né? Vamos narrar esse jogo, inclusive buscando essa empolgação da vitória. Eu conto muito com a sua participação logo mais, hein? Então, assim, o Vasco hoje, pelo menos no domingo, se não oscilar hoje, né, se ele mantiver uma linha de trabalho em campo, foi um time mais organizado, mais estruturado, mais equilibrado, um meio de campo mais participativo, as 3 peças girando o tempo todo, sai o Cocão, o Esforça vem fazer a função de 5, sai o Esforça, fica o Cocão, Galdame sai um pouco mais, se aproxima dos atacantes. Pô, o Payet faz falta? Faz. Vai voltar hoje? Não. Volta sábado? Dificilmente. Contra o Criciúma? Bem provável. Mas é melhor forçar o Payet e perdê-lo para a temporada inteira ou preservá-lo e tê-lo 100% para seguir? Faz falta o Payet? Claro que faz falta o Payet. Sem dúvida nenhuma. O Payet é um baita jogador, é o craque do Vasco. Mas tê-lo inteiro é fundamental para uma temporada que vai ser longa. Hoje, por exemplo, vai rolar o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco está na 3ª fase da Copa do Brasil. Vai buscar chegar às 8ª. Payet é importantíssimo para esses jogos grandes, como vários jogos grandes são no Campeonato Brasileiro. Mas no domingo, mostramos não ter, pelo menos contra o Grêmio, a Payet dependência, porque a gente conseguiu um time que não ficou girando em torno de um cara, e a Piton dependência também. Porque o lado esquerdo foi muito bem marcado e o Vasco soube explorar o lado direito. Gostei. O JP entrou bem naquele jogo também, agora só que hoje é outra história. Hoje é um outro adversário que veio ao Maracanã no último sábado. E eu narrei esse jogo para a Flashcore. Aliás, Flashcore que estará com a gente a partir de hoje no nosso canal. Seja muito bem-vinda. A empresa da qual eu faço parte. Tenho o maior orgulho de narrar os jogos no site e também no aplicativo. Eu vi um Red Bull Bragantino dando um trabalho monstro ao Fluminense e não venceu por detalhe. Foi 2-2 o jogo. Cleiton até se machucou, mas foi o melhor em campo no primeiro tempo, com defesas espetaculares. E o Lucão, lembra do Lucão? Lucão, sai do gol, Lucão! Me irritou um pouco e tal. Hoje estará do outro lado. Não teve culpa nenhuma no golaço do Lima no jogo de sábado. Teve um desvio no Luan Cândido, a bola entrou. Enfim, o Vasco vai encontrar um time que é muito rápido, que conhece muito bem jogar dentro de casa, sabe se impor, tem velocidade, tem a presença diária com o Thiago Borbas, que começou no banco no último jogo, mas entrou e fez o gol. Não sei se o Pedro Caixinha vai colocá-lo como titular. Sacha, aquele atacante chato, fuçador, que incomoda a zaga adversária. Então tem que ter muita atenção o Vasco hoje. Mas dá para sair com a vitória? Claro que sim. Fora de campo, só para a gente fechar o nosso Café Vascaíno. Algumas pessoas estão reclamando, falando, pô, Fábio, você está falando muito de política. Cara, mas a política não está deixando, não sai de cena. Não sai de cena, cada hora é uma novidade. Agora, a novidade é, pô, nós notificamos, o Vasco notificou a 777 para ter a garantia de que vai receber o aporte em setembro. Só um detalhe, para pensar, torcedor. Qual é o maior ativo de uma sociedade? Não são as ações? Se a 777 não cumprir o que está no contrato, não fizer o aporte ou atrasar o aporte, o que o Vasco Associativo pode fazer e está no contrato? Retomar as ações da 777. As que não foram compradas, porque se não tiver o aporte, não houve a confirmação da compra das ações. Afinal de contas, o Vasco quer que a 77 faça o aporte e siga sendo sócia do Vasco na SAF, ou torce para ela não pagar e o Vasco exercer o seu direito e retomar as ações que ainda não foram pagas? Porque se nós fizermos uma conta, se hoje a 777 não aportar mais nada e o Vasco retomar as ações, o Vasco passa a ser o majoritário. Aí eu te pergunto, torcedor, para você pensar, para que então notificar? Para alertar ou para aumentar o ruído entre os sócios? De novo, nessa relação,
Ninguém ganha. Sócio majoritário não vai embora porque sabe que o minoritário está aborrecido. O minoritário vai continuar sendo pequeno perante o modelo societário, e uma empresa não funciona com gritos, com socos na mesa, com imposições. Eu não sei, cara. Eu não sei que modelo vai acontecer aí de sucesso assim, gente. Enfim, uma coisa eu sei. A bola entrando, muita coisa fica de lado. Vamos tocar nosso barco, galera. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias, atualizações aí do mercado da bola a respeito do Vasco da Gama, a respeito de finanças também. O Vasco que tá, não tem nada certo, tá? Não tem nada certo, mas está tendo uma especulação a respeito de uma casa de aposta chamada Portugabet, tá? Ela tá com procedências aí de pagar 55 milhões ao Vasco, mais 20 milhões em bônus em caso de meta, sendo aí um total de 75 milhões ao ano, sendo que o valor fixo é de 55 milhões, tá? E 20 milhões por metas conquistadas. Se conseguir as metas, o Vasco consegue aí mais 20 milhões de reais. Porém, nada confirmado, sigilo total. Foi perguntado aí no chat deles aí, eles falaram que é sigilo, tá? Não pode informar nada. Não tem nada saindo do Vasco, não tem nada saindo dos caras, mas o que está sendo soltado por aí, eu acho que isso é um grande desserviço aí para os vascaínos, né? É o tanto de especulação que sai de jogador, de casa de aposta, e acaba não acontecendo nada. Esse dia mesmo estava sendo falado que a Betano ia patrocinar o Vasco, 50 milhões, e nada consta. Enfim, acho que isso é uma coisa absurda. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer nosso trabalho e sempre estar trazendo um vídeo diário do Vasco da Gama. Para não perder nada, ative o sininho de notificação, deixa o seu like e tamo junto. Hoje a gente vai ganhar o Bragantino de 3-0. Valeu, um grande abraço, fui, tchau, tchau.